Pessoal, boa noite. A gente vai começar a gravar hoje, tá? A seguinte apresentação: como as democracias morrem, né? Então, a gente vai começar a discussão hoje com Samuel Nobre, tá? A gente vai até onde a gente der hoje, né? E na próxima aula a gente dá continuidade à parte final do livro. Quem ficou de apresentar a parte final do livro? Foi o... Pronto, foi a Zilfran. Foi o Zilfran Fontinelli, né? Isso. Tá? Então, vamos começar agora com o Samuel, para ver se a gente termina na semana que vem. Ok? Ele vai apresentar do capítulo 6 em diante. Tá certo? Vocês fizeram uma divisão boa do livro, né? Foi, eu fiquei do 1 ao 5 e ele do 6 em diante. Então, beleza. Então, passo a palavra para o Samuel. Vamos começar a aula hoje. Coloquem no chat o nome completo e o número de matrícula. Pronto, pessoal. Boa noite a todos. Né? Esse livro é bem interessante, né? Bem complexo. Como as democracias morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Ele faz aí, né, justamente aponta que as democracias realmente não morrem hoje como elas morriam antes, né, como elas costumavam morrer, né, na mão de generais com armas durante a Guerra Fria, enfim, e que hoje as democracias morrem de uma maneira diferente, né, muitas vezes de uma maneira bem mais sutil, né. Então, tanto o Steven Levitsky, que é a esquerda, quanto o Daniel Ziblatt, são professores de ciências políticas na Universidade de Harvard, né, e ele tem trabalhado junto, né, há algum tempo. Ambos realmente estudam sistemas políticos, né, autoritarismo, história da democracia, mas com sujeitos, né, geograficamente distintos. O Levitsky é mais conhecedor realmente da política latino-americana, e o Ziblatt investiga mais a Europa, né, do século XIX. Então, juntos, né, eles puderam ter uma análise realmente relevante do globo, né, das suas histórias políticas particulares. Então, como as democracias realmente costumavam morrer antes, né? Então, deixei algumas imagens, né? Mas antes da Guerra Fria, né? Elas realmente costumavam morrer na mão de generais, né? Com armas. Durante a Guerra Fria, 3 de 4 quebras de democracias realmente tomaram a forma de um golpe militar, como no Brasil em 64. E hoje, né, isso já se dá de forma diferente. Mesmo assim, hoje, na nossa democracia brasileira, ainda tem muitos que acreditam que a democracia acaba dessa forma, né, que não tem outra forma de a democracia se acabar. Só que não é bem assim. Né? Então, as democracias, de uma maneira geral, como o Steven e o Daniel apontam, elas acabam porque autocratas chegam no poder, né? Então, elas acabam nas mãos realmente de líderes, primeiros ministros, presidentes eleitos, que usam realmente as próprias instituições democráticas para subverter a democracia. Então, desde o final da Guerra Fria, uma grande parte de autocratas entraram no poder através de eleições e eles utilizaram realmente formas constitucionais, né, ou legais para consolidar o seu poder. Usaram o plebiscito e, em muitos casos, realmente trabalharam por meio do Congresso ou através realmente
do controle dos tribunais como forma para legitimar seus governos. E aí, como exemplo, vocês vão ver que durante o livro eles citam muitos exemplos de muitos países, né? E aí eles citam como exemplo aí o Chaves na Venezuela, o Putin na Rússia, o Orbán na Hungria, né? O Erdogan na Turquia, Daniel Ortega, Nicarágua, né? Rafael Correa e dentre outros, muitos outros. Eles ressaltam justamente que o que torna essa jornada eleitoral para o autoritarismo tão perigosa que se esconde atrás de uma fachada de democracia. Então, nesse contexto, as coisas parecem normais, pois não há nenhum golpe de Estado dramático, né, com militares se apoderando do palácio presidencial, ou de presidentes sendo exilados, ou de invasões, ou de tanques nas ruas, como acontecia antes na Guerra Fria, né, não existe nenhuma violência explícita, né, ou juntas militares sendo estabelecidas, mas ainda, e nesse caso ainda se tem um Congresso, ainda se tem uma Constituição, mas na verdade por detrás disso realmente há uma espécie de subversão, né, da democracia que passa despercebida em muitos casos, pois é muito lenta e processual. Então, o que torna essa jornada eleitoral para o autoritarismo tão perigosa é que realmente, como eu falei, se esconde atrás de uma fachada de democracia. Nesse contexto, as coisas parecem normais, pois não há nenhum golpe de Estado dramático, né? Como os militares, como eu acabei de falar aqui, não existem tanques nas ruas, e aí, nesse caso, tem eleições, ainda tem um Congresso, ainda tem uma Constituição, mas, na verdade, por detrás disso, há uma espécie de subversão da democracia que passa desapercebida em muitos casos, pois é lento e processual. Então, como a gente pode proteger a democracia, né? No livro, bem aqui logo no início do primeiro capítulo, né, eu não separei a apresentação em capítulos, como o nosso colega na aula passada, mas eu vou falar de alguns pontos específicos do livro que eu achei interessante ressaltar, né, de como realmente as democracias se acabam, de que forma isso está acontecendo no mundo hoje, né, e de que forma está acontecendo, apesar deles citarem, né, propriamente um estudo mais propriamente sobre os Estados Unidos, eu trouxe mais para a nossa realidade brasileira, que é o que nos interessa. Então, nesse primeiro capítulo, em Alianças Fatídicas, ele coloca essa fábula aí, né? Surgiram uma série de disputa entre o cavalo e o javali, né? Então, o cavalo foi a um caçador e pediu ajuda para se vingar. O caçador concordou, mas disse: se deseja derrotar o javali, você deve permitir que eu ponha essa peça de ferro entre as suas mandíbulas. E para que eu possa guiá-lo com essas rédeas, coloque essa sela nas suas costas, para que possa me manter firme enquanto seguimos o inimigo. O cavalo aceitou as condições e o caçador logo selou e bridou. Assim, com a ajuda do caçador, o cavalo logo venceu o javali, então disse: agora desça e retire essas coisas da minha boca e das minhas costas. E aí o caçador: não tão rápido, amigo. Eu tenho sob as minhas rédeas e esporas, e por enquanto prefiro mantê-lo assim. Essa fábula, ela descreve, na verdade, muito bem o que eles falam durante o livro inteiro, né? Eles falam, assim, eu vou descrever isso mais para frente, mas eles falam, deixam muito claro que, claro, que é através das eleições que os autocratas chegam ao poder, mas antes de haver eleições, existe uma elite política que legitima, né, os autocratas enquanto candidatos, vamos dizer assim, candidatáveis, né, legítimos. Então, acaba que, de uma certa forma, os políticos tradicionais, como ele chama, fazem alianças
políticas, né, para, enfim, ou para derrubar é, é, para derrubar para que um outro adversário não chegue ao poder, ou mesmo para poder se manter mais no poder, e aí ignoram o fato das características autocratas de certos candidatos. Então, ele cita. Deixa eu ver aqui. O chat. Ok. Então, ele cita, né, eles citam justamente que o partido de Erdogan, né, chegou ao poder na Turquia em 2002, mas somente em 2007, 2008, realmente, que o regime começou realmente a ser autoritário. Chaves também foi eleito em 1998, mas somente em 2006 ou 2007 ficou claro que o regime havia passado a ser autoritário. Então, são 7 ou 8 anos, porque realmente esse processo, né, de autoritarismo, enfim, de subversão da democracia, de manipular as instituições, é sutil realmente e lento. Né? A forma de derrubar as democracias é lenta hoje em dia, não é mais tão explícito como era antigamente. Então, ele fala justamente desse perigo das alianças fatídicas, né? Qualquer democracia, políticos irão, às vezes, realmente enfrentar desafios graves, crise econômica, satisfação popular, declínio de partidos, etc. Se surge um outsider, né, que seria um político de fora, carismático, ganhando popularidade ao desafiar a velha ordem, eles são tentados realmente, políticos do establishment, que é justamente os políticos tradicionais, vamos dizer assim, os que estão no poder, que percebem que seu controle está se desfazendo, né, e tentam buscar cooptá-lo. Esse tipo de barganha, né, com o diabo, como ele chama, frequentemente sofre uma mutação em benefício do insurgente, na medida em que essas alianças propiciam aos outsiders respeitabilidade suficiente para se tornar competidores legítimos pelo poder. Né? Então, como exemplo dessas... Oi. Samuel, desculpa interromper um pouco, mas já na perspectiva do outsider, né? Você poderia, vamos dizer, dar uma explicada mais aprofundada no que vem a ser o outsider na perspectiva do autor? Ele fala justamente um político que não tem, vamos dizer assim, que ele não tem uma validade, né? Por exemplo, ele cita depois nos capítulos posteriores o Trump, né? E ele fala que no início o Donald Trump ele não tinha, né, cacique nenhum, ele não tinha nenhuma validade enquanto político, né? Ele não poderia concorrer às eleições se não os políticos do establishment, por exemplo, ou mesmo algumas organizações tivessem validado realmente a candidatura dele. Entende? Então, o outsider seria realmente um político desconhecido, um político como, vamos dizer assim, hoje em dia, um político sem partido. Seria mais ou menos isso, professor? Ok. Mas a quem você compararia o outsider de hoje, tá? Que, por exemplo, a gente pensando em termos de governo atual,
a gente vê, vamos dizer assim, uma perspectiva de um outsider, mas também vê uma perspectiva de vários outsiders, como, por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho, né, que agora está em território brasileiro, Hum. né? Bolsonaro seria uma mistura de outsider com um populista tradicional, né? Então, a gente vê um pouco dos outsiders nos próprios filhos do presidente, né? Se a gente for pensar nessa perspectiva, tá? Então, quem que você colocaria como possíveis outsiders do futuro político do Brasil? Político no Brasil, não sei, professor. Sinceramente, eu não sei. Esse livro, para mim, está sendo um desafio, realmente, fazer e apresentar ele, porque eu nunca fui muito interessado pela política, mesmo a nossa política brasileira, e política de uma maneira geral. Então, eu sinceramente não saberia lhe dar essa resposta. Se os colegas puderem aí pensar comigo algo do tipo. Bom, chamaria já o Robson O Robson para é entendido. tentar dar luz para a gente. Os outsiders hoje? É, YouTubers. Luciano Huck é YouTubers. um outsider muito tradicional, ele ainda está dentro de um debate já antigo com Aécio Neves, ele já... Datena também é um ascendente, né? Esses caras de programas policialescos, eles sempre são outsiders insiders, porque eles debatem com a política falando que são contra a política. Ao contrário dos Estados Unidos, a gente tem uma aversão à política como uma forma cultural, e eu estava pensando nisso, né? Então, a pessoa que ela trabalha com política, ela se diz apolítica. Seriam, quer ver, sem sacanagem, futuramente, a médio prazo, eu colocaria o Felipe Neto, PM Gabriel Monteiro já ele era um outsider, já virou insider, né? Ele entrou na política. Mamãe Falei, esses youtubers, que se a gente for analisar dos últimos 10 anos pra cá, esses caras comiam geleca, gente. Esses caras comiam moeba, meu irmão. E o cara hoje é a pauta política brasileira. É uma loucura, que é uma sandice. Outro outsider que eu acho interessante, que ascendeu pela política, é o Boulos. Não, Ciro Gomes é completamente insider. Ciro Gomes vem da política tradicional desde os anos 70. Outsider é alguém aqui de fora, que não é da política Da política. e ascende em outras esferas sociais, né? Vamos pensar aqui, Roger, junto, um louco aí que talvez consiga a direita e a esquerda, né? A direita entrou, ascendeu, e a esquerda também, gente. Os transexuais, entraram várias mulheres e homens trans na política, coletivos, né, sendo representados por uma representante, né? Mas eu acho que o Xande Avião, se ele viesse, ele é um grande capitalizador político brasileiro. Wesley Safadão, Barões da Pisadinha, né? Se a gente for olhar historicamente a política brasileira, sim, é uma bizarrice e loucura, mas Frank Aguiar já foi candidato, já foi vice-prefeito de São Bernardo do Campo. O Tiririca, pior que tá, não fica, e mentiu. Aqui no Ceará, e quem sabe Débora o tiro Soft limpa, foi né? vereadora. Débora Soft já foi vereadora, 2 mandatos. Né? Então a gente tem aqui no Brasil uma fauna e uma flora muito interessante para a política, porque os outsiders fazem parte da nossa política. Né? Lá nos Estados Unidos é muitos caras de mídia, aqui também, principalmente a cultura, né? Lazer, né? Se a gente colocar a Débora Soft na área de lazer, do entretenimento adulto.
Mas aqui tem umas loucuras dessa, né? As bizarras. Eu acompanho propaganda política desde 96. Então a gente tem a mulher pera, mulher melancia, doutora Avanir, que era o legado do Enéas, o próprio Russomano em São Paulo. Vamos lá. Exato, lá tem como o próprio Ziblatt vai falar, né, junto com o Levitsky, lá tem uma peneira e o financeiro lá vai conta muito. Mas lá está ocorrendo também muitos rappers, até o rap Kanye West se candidatou à presidência, né? Então a gente está começando a democratizar essa seleção. Então os outsiders vão vir com tudo, então vão vir coisas bizarras. Talvez daqui em 2030 a gente está vendo aí Tiririca, governador do Ceará, e vice, sei lá, bota aí Xande de Avião. Talvez ganhe. Tirolipa no Senado, sabe? Um negócio meio esdrúxulo, assim. Aqui o negócio é ladeira abaixo mesmo. Por isso que eu falei que o Tiririca mentiu na sua pauta política, que falou que pior que tá não fica e tá ficando. Pois é, pessoal. Então, continuando, né? Ainda bem que tem os colegas aqui para me salvar, né? Então, se surge realmente esse outsider carismático, né? Muitos políticos tradicionais, para poder se manter no poder de alguma forma, eles falam que acabam fazendo alianças, né? Achando eles que posteriormente vão controlar, vão ter, né, um controle sobre, enfim, sobre esse outsider, enfim. Então, nesse contexto, né, a queda da democracia hoje, ela começa nas urnas, né, e não no quartel. Então, ele aponta, né, justamente eles apontam uma das formas de proteger a democracia antes de tudo, realmente evitar que autoritários sejam eleitos, né? Isso significa realmente que precisamos de saber identificar os autoritários, né, enquanto forem candidatos. Então, um dos grandes cientistas que eles se baseiam para poder realmente verificar como identificar realmente esse autoritário, esses autocratas, né, justamente o cientista político Juan Lins, né, Juan Lins, né, e ele escreveu justamente esse livro, né, que circundou amplamente na década de 70, chamado Breakdown of Democracy Regimes, no qual ele propôs, me desculpe meus inglês, uma é ruim mesmo, no qual ele realmente propôs o que ele chamou de teste decisivo para identificar o comportamento autoritário, né? Então, o Steven e o Daniel atualizaram e revisaram e implementaram esse teste nesse livro, e esse teste inclui justamente 4 tipos de comportamentos do candidato que deve realmente nos deixar em estado de alerta com relação ao autoritarismo. Então, os 4 indicadores do comportamento autoritário são, né, rejeição das regras democráticas do jogo, né? Então, quando o candidato realmente rejeita a Constituição ou expressa a disposição de violá-la, eu lendo esse livro, eu só fiquei realmente imaginando o momento em que nós vivenciamos hoje, político, né, com relação ao nosso presidente. Porque todos esses pontos, o nosso presidente realmente, ele agrega todos esses pontos, todos esses 4 indicadores ele agrega, né? Não tinha como isso não tocar enquanto você está lendo um livro dessa magnitude. Então, rejeição das regras democráticas hoje sugere também a necessidade de medidas antidemocráticas, né, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, restringir direitos civis, né, endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, como golpes militares, insurreições, protestos de massa, né, só que você vê, não é bem um protesto, é uma, como ele diz lá, uma motociata, mas, enfim, para mim é como se fosse um protesto, né, tentar minar a legitimidade das eleições. Acho que foi uns 2 ou 3 dias atrás, o próprio Bolsonaro disse que
as nossas eleições eram fraudulentas, enfim, não eram válidas, né? Enfim. E ainda soltou um vídeo, né, dizendo que, mostrando uma suposta, os ministros impedindo de alguém falar que, enfim, as urnas eletrônicas tinham defeitos, enfim. Então, um segundo indicador que ele mostra é a negação da legitimidade dos oponentes políticos, né, onde realmente descreve seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional existente, afirmam que seus rivais constituem uma ameaça, seja à segurança nacional ou ao modo de vida predominante, né? Descrevem os seus rivais sem fundamentação como criminosos, né? Sem fundamentação também sugere que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança com o governo estrangeiro inimigo. São dos dois primeiros indicadores, e os outros dois realmente a tolerância ou encorajamento à violência, né, quando realmente tem qualquer laço com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita, patrocinam e estimulam eles próprios, os seus partidários, ataques de multidões contra oponentes, endossam taticamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los e puni-los, elogiam ou elogiaram, enfim, outros atos significativos de violência política no passado ou em outros lugares do mundo, né? E o último aí, enfim, está errado aí, propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia, né, que justamente apoiam leis ou políticos que restringam liberdades civis, ameaçam ou ameaçaram realmente tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos, rivais, na sociedade civil, na mídia, e elogiaram realmente medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo. Então, com esses indicadores, né, é necessário realmente que nós, né, enquanto eleitores, tomemos. Seria interessante realmente que todo mundo lesse esse livro, porque quando realmente o político demonstra um ou mais desses comportamentos, é preocupante realmente, e nós não deveríamos elegê-los. Agora, realmente não, obviamente não há nenhum dispositivo perfeito de segurança para identificar esses autocratas, mas em suas pesquisas, né, tanto o Steven como o Daniel, descobriu que a maioria dos autocratas eleitos são detectados por esse teste. Então, na verdade, eles apresentam sinais de autoritarismo, né, e os revelam antes mesmo de serem eleitos. Então, alguns dizem coisas assustadoras, né, enquanto são candidatos, e acabam se comportando melhor ao exercer o cargo, mas a grande maioria, eles apontam, né, que faz o que diz que vai fazer, né, antes mesmo de serem eleitos. Eles se comportam como autoritários enquanto são candidatos e fazem discursos autoritários e atacam as instituições democráticas quando viram presidentes e ou primeiro-ministros, quando é o caso. Com isso, né, eles citam justamente o Chaves, Dogan, Ortega, Duarte, Correia, entre outros, né, que justamente são presidentes autocratas, né? Então, a lição que a gente pode tirar disso é justamente que a gente precisa levar o que os candidatos dizem a sério, né? Porque, por exemplo, como ele cita lá no livro, muitos desses políticos apoiam esses outsiders, né? Não levando muito a sério no que eles dizem, achando que eles vão virar, sei lá, uma piada nacional depois, ou enfim, que eles vão ter como controlar eles, e quando um cara desse chega no poder, eles não têm mais como controlar, né? Isso realmente o que aponta o Steven e o Daniel na história do mundo, né? Com relação a esses presidentes autocratas.
Então, no livro, realmente, ele aponta que muitos desses políticos apoiaram e colocaram esses autocratas no poder sem levar a sério realmente que eles expressavam, né? Achando realmente que eles iam controlar, como eu falei, eles de alguma forma. Agora, os candidatos extremistas, né, figuras autoritárias, aparecem em todas as democracias de vez em quando. Então, eles apontam que os Estados Unidos, né, tem uma longa história com eles, né? A questão é como realmente mantermos longe do centro do poder esses autocratas, e nisso realmente o Steven e o Daniel se apoiam fortemente nessa teoria aqui do Juan Lins, e, e para eles também tem uma grande responsabilidade da elite política, né, especialmente os partidos políticos, que desempenham uma função muito importante, né, nesse sentido, pois os autoritários eleitos raramente, como eles falam, chegam no poder sozinhos, quase sempre Mas, Samuel, Ah, Samuel, você está colocando aqui, né, a questão que a gente tem visto muito, até com Bolsonaro, né, da, da tolerância, o engajamento à violência, né, e a propensão, a restrição das liberdades civis como um discurso já sendo aceito pela maioria das pessoas, né? Então, a gente tem visto que antigamente, por exemplo, certas falas que o Bolsonaro hoje faz com certa liberdade, sendo aceitas como uma bandeira política. E muitas falas até são contraditórias, tá? Então, voltando àquela história do outsider, tá? Essa construção da imagem do outsider, ela já estava estruturalmente no povo, ou é algo que se construiu a partir das redes sociais e se transformou em um discurso de natureza política pela própria violência que as redes sociais elas carregam em si? bom, de acordo com o que eu entendi da leitura do livro, professor, são as duas coisas, né? Tanto é legitimado pelas redes, né? Foi legitimado, mas antes de ser legitimado, né? Antes de ser votado pelas pessoas, enfim, de ser legítimo entre as pessoas que votaram no presidente, teve alguma elite política, realmente, seja de empresários ou, enfim, de pessoas que estavam no poder, que realmente abriu a porta para eles, para ele poder entrar realmente na disputa, né? Então, assim, claro que não tem como não negar que com as novas mídias sociais, isso realmente deu uma abertura para que crescesse essa figura mítica que hoje é o presidente. Mas antes disso, há uma elite política que realmente faz com que ele seja um candidato elegível. Pelo menos foi o que eu entendi com a leitura. Perfeito. Pode continuar, Samuel. Então, continuando, né? Ou seja, alguém dessa elite política ou econômica realmente abre a porta para esses autocratas, né? Então, alguns políticos tradicionais calculam, né? Enfim, eles calculam que trabalhar com essa figura extremista pode realmente ajudar eles próprios politicamente, em curto prazo, ajudá-los realmente a ganhar o poder e a permanecer no poder, né? Derrotar alguém de que não gostam, né? Porque o que o Daniel e o Steven falam é que realmente na história os políticos podem perder popularidade, né? Isso é normal, pode perder poder. Então, pegar um outsider que tem enfim,
que é popular, né, ajuda eles politicamente, em curto prazo, a ganhar esse poder, permanecer no poder, e derrotar realmente alguém de que ele não gosta. E a suposição realmente seria que, se o extremista realmente ganhar poder, a elite política poderia controlá-lo, né? E aí ele fala, inclusive, ele cita lá no livro, esse pacto com o diabo, né, muitas vezes não dá certo. Né? Então ele dá o exemplo da Itália, na década de 20, onde o líder liberal lá, Giovanni Giolitti, sei lá, Giolitti, enfim, buscando explorar a aceitação do apelo fascista pelas massas, colocou os candidatos fascistas de Mussolini na sua lista para o parlamento, né, normalizando e legitimando o partido fascista, e isso realmente não acabou bem. Ele cita também, na Alemanha, na década de 20, né, líderes conservadores forçaram uma aliança com Hitler, na esperança mesmo de conseguir o apoio eleitoral para fortalecer sua própria base de declínio. Então, os conservadores, na ocasião, estavam em declínio, né, quando começaram a se preocupar com Hitler, e depois de ele ser nomeado chanceler em 1932, o líder conservador Franz von, né, disse aos seus aliados que não se preocupem, né, dentro de 2 meses teremos encurralado ele tanto, né, teremos encurralado o Hitler tanto, que ele vai gritar, ou seja, que ele vai desistir, que a gente vai controlar ele. E não foi isso que aconteceu, né? Na Venezuela também, né, eles citam realmente vários países, né, vários contextos em que isso não deu certo, né, essas alianças não deram certo, e que realmente foram alianças políticas, de políticos já consagrados, que colocaram esses outsiders, vamos dizer assim, no poder, né, e legitimaram o poder autoritário, enfim, no seu país. Então, na Venezuela, o ex-presidente Rafael Caldeira, né, mostrou simpatia pela primeira tentativa de golpe de Hugo Chávez, em 92, o que ajudou também a legitimar o Chávez. 2 anos mais tarde, né, como presidente, ele soltou o Chávez da prisão, mesmo sabendo que Chávez era um demagogo perigoso. Mesmo assim, Caldeira estava convencido que Chávez desapareceria do cenário político antes das eleições de 98. E não foi bem isso também o que aconteceu. Então, em todos esses casos, Itália, Alemanha, Venezuela, políticos tradicionais abriram as portas para os extremistas. E nos 3 casos, né, nesses 3 casos, acabou sendo realmente um erro trágico. Então, os autores apontam, né, que, segundo o Juan Lins, uma das principais lições a ser tomadas é que os políticos tradicionais devem fazer todo o possível realmente para manter esses supostos autoritários longe do centro do poder. E assim eles não só devem realmente estar dispostos a resistir à tentação de se aliar a extremistas, mas também têm que estar dispostos a, se necessário, fazer aliança com rivais ideológicos na defesa da democracia, né? Colocar a democracia em primeiro lugar e não, enfim, as suas ideações políticas. Então, nas palavras do Juan Lides, ele fala: quando confrontados por uma ameaça autoritária, os políticos tradicionais devem se juntar aos adversários que são ideologicamente distantes, mas comprometidos com a sobrevivência da ordem política democrática. Então, os liberais italianos, né, por exemplo, os conservadores alemães e Rafael Caldeira não fizeram isso. E eles apontam, né, e os regimes democráticos de seus países entraram realmente em colapso. Então, esse livro, né, esse livro, Como as Democracias Morrem, eles escreveram justamente que eles estavam preocupados com a democracia americana em 2016. Né? Então, o Partido Republicano dos Estados Unidos também não seguiu o conselho do Juan Lins. Então, o resultado do teste de autoritarismo, esse teste aqui de Donald Trump, foi claramente positivo. Né? Ele realmente atingiu também, assim como o Bolsonaro atingiria todos os 4 indicadores. Né? Então, o Trump, ele ameaçou prender a sua adversária, né, que foi a Hillary, ele incentivou a violência em seus comícios, ameaçou mover ação judicial contra a mídia que o criticava. Então, ele preenche todos os 4 critérios desse teste do Juan Lins.
Os líderes republicanos na época sabiam perfeitamente, né, que o Donald Trump era um demagogo, eles sabiam que o Trump não servia para o cargo, mas realmente os autores falam que é difícil se opor a um demagogo em seu próprio campo político. Então, isso geralmente realmente significa uma derrota política no curto prazo. E nenhum político, né, em nenhum lugar eles falam isso, gosta de perder. Os políticos realmente procuram justificativas para si mesmos, né? Eles dizem que o demagogo não podia ser tão ruim, que eles poderiam controlá-lo, né? A mesma coisa que eu citei antes. E que, em qualquer caso, é melhor dar o poder ao demagogo do que aos rivais ideológicos. E é isso realmente que os líderes republicanos lá nos Estados Unidos fizeram. Da mesma forma, a gente vê, né, aqui o Bolsonaro subindo ao poder uma forma em derrubar simplesmente o PT. A gente vê uma das coisas também que os autores falam é a questão me foi a palavra agora. Me foi a palavra, quando eu lembrar eu falo. Enfim. Então, o fato de nenhum republicano, na época, estava disposto realmente a apoiar a Hillary, né, enviou uma mensagem, na perspectiva dos autores, muito clara aos eleitores republicanos. Essa mensagem dizia exatamente que era uma eleição normal, né, que o Trump era um candidato normal, legítimo, né, e que isso era uma disputa normal entre dois partidos. Então, no contexto de uma economia que ia mais ou menos no contexto de um eleitorado estreitamente dividido, isso foi suficientemente para o Trump ser eleito, né? Pessoal, para o Samuel dar uma descansadinha na cabeça dele, alguém tem alguma pergunta? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Na realidade, nenhuma pergunta, professor. Pegando a carona no que você falou tá tudo tranquilo. Tá? Eu tô achando que até o ritmo tá muito bom, dá pra gente ponderar bastante. Samuel tá assim, sem nenhum problema, muito pelo contrário, só elogios para ele. Tá num ritmo mais ameno. É sobre essas manifestações a última motociata do atual presidente, né? O nosso fascista aí. Em que ficou evidente duas ocorrências, né, que é a do cozinheiro, que foi preso, né, e a outra que foi uma senhora presa em uma ação pela polícia militar daquele estado, né, acho que foi qual foi, me corrijam aí, gente, qual foi o estado? Me corrijam não, me auxiliem. Motociata. Sim, Zé César. Mas, enfim, esses dois episódios são episódios muito claros e que foram largamente no dia mesmo colocados aí pela imprensa e colocados também por deputados, inclusive da esquerda, como uma manifestação clara de atos antidemocráticos, de atos tiranos, de atos ditatoriais, né? Então, e aí trago de novo aqui para a seara local a questão da perseguição de professores da UES, né? 4 professores e 2 alunos, né? Que foram intimados, já não foi por uma polícia militar, mas pela Polícia Federal a depor sobre conteúdo de opinião desses professores, desses alunos, ainda à época de 2018. Ou seja, o pessoal está revisitando o que foi postado há quase 3 anos atrás, né? E querendo ou não, indiciando, né? Não chega a ser um processo, mas na escala jurídica é instaurado um inquérito e com 30 dias esse inquérito tem que ser concluído, né? Então, só o fato de se passar por essa coerção, né, do Estado já é uma coisa assim, já é um grande alerta para a nossa democracia do que pode vir a acontecer, né? E a última notícia é uma notícia aí de uma colunista social aí que
coloca o Lula sugerindo, já que o golpe está vindo, né, que Lula fique, então, pelo menos com o vice da chapa, né? São mais apontando aí, trazendo aqui o destaque dessas notícias bem recentes, né, de um mês para cá, e de como a gente anda referente à nossa atual democracia, né, no Brasil. E complementando o que o Éder disse, até para o Samuel ter um fôlego aí, a motociata foi usada por Mussolini na Marcha de Paris, na Marcha de Roma, em 22. Ou seja, e outros aspectos estéticos que são ressignificados nesse atual governo, né? Eles usam muita estética da masculinidade, exaltação da masculinidade, que já são utilizados largamente por líderes autoritários, principalmente de índole fascista. Né? Então, teve vários casos, né? E aí já puxando o bonde, né, dessa sanha, já dizia um velho teórico, a cadela do fascismo está sempre no cio, então basta ter uma oportunidade para ela se anunciar. A gente percebe que o Brasil, apesar da gente ainda estar meio cético, há sistemas de freios e contrapesos contra esse avanço autoritário. Né? Mas aí a mídia e a denúncia ainda é um aspecto fundamental. Eu não sei se vocês lembram, eu estava vendo aqui o Roberto Alvim, né? Ele era secretário de Cultura, e a cultura e a educação têm sido sistematicamente aparelhada por esses extremistas, mas ele tinha utilizado músicas da época de Mozart e de Richard Wagner, e a estética completamente idêntica à estética do ministro da Cultura alemão, Goebbels, nazista. Inclusive, ele foi denunciado e foi exonerado devido a essa postura. Então, até a música, o copo de leite, símbolos que são utilizados nesse governo são símbolos de movimentos autoritários. Não tem o que fugir. E aí ainda conseguimos ter um certo um freio, mas a própria postura do presidente dizendo que se ele ganhar, ele vai reclamar, mas se ele perder, ele não vai aceitar, né? Imita 2016 o Trump, imita 2020 o Trump, e fortalece essa polarização que a gente tem vivido no Brasil. Polarização mesmo. É essa palavra. Então, os autores falam, né, pessoal, que com o presidente autoritário no poder, é aí realmente que as instituições políticas entram em cena, né? Instituições formais e informais. Na verdade, o sistema, ele vai citar o sistema constitucional americano, né, que realmente ele constitui realmente freios e contrapesos e restringiu muitos presidentes poderosos e ambiciosos no passado, como o Roosevelt e o Nixon, enfim. Mas um dos principais realmente argumentos dessa Constituição é realmente que a Constituição por si só não é suficiente para salvar a democracia, né, para proteger a democracia. Então, elas têm realmente que ser reforçadas e apoiadas, complementadas por regras informais, né, que eles chamam justamente de normas democráticas. E o livro, né, esse livro do Daniel e do Steven, eles focam em duas normas em particular, né, que realmente a democracia americana se baseia. Que a primeira que ele chama de uma tolerância mútua ou aceitação da legitimidade de adversários partidários. Isso significa justamente que não importa o quanto se discorde com outro partido, é necessário realmente aceitar, pelo menos em público, que são cidadãos leais, né, que amam o país tanto quanto nós, né, no caso do partido, e que têm direitos iguais, pessoas com direitos válidos para competir pelo poder, etc. Ou seja, eles não tratam os rivais políticos como inimigos. É importante realmente não tratar rivais políticos como inimigos para se manter realmente a democracia. Uma outra regra é o que ele chama realmente de autocontrole. O autocontrole significa realmente se abster de exercer seus direitos, né? Um auto de autorrestrição, ou seja, subutilização do poder,
especialmente, realmente, ele fala que muitas vezes a gente não pensa em autorrestrição na ele pede para a gente pensar por um instante, né, no que o presidente dos Estados Unidos, em termos constitucionais e legais, o presidente pode perdoar quem ele quiser, a qualquer momento, por qualquer motivo. Qualquer presidente dos Estados Unidos, com a maioria no Congresso, como foi no caso do Donald Trump, teve o poder de encher a Suprema Corte de aliados. Né? Se o presidente não gostar de uma composição ideológica da Suprema Corte, ele pode colocar aliados no Congresso para aprovar uma lei. Enfim, e é perfeitamente legal fazer isso, né? Então, o Congresso, né, ele cita o Congresso dos Estados Unidos, realmente pode se recusar a financiar o governo. Ele pode fechar o governo e, como todos sabem, realmente o Congresso pode afastar o presidente por qualquer razão legalmente. Ou seja, os políticos podem explorar os termos da Constituição de forma a prejudicar ou até mesmo acabar com o espírito da Constituição. Certo? Então, nesse contexto, ele fala que um estudioso de direito, Mark Tushnet, um professor de Harvard, chama esse tipo de comportamento, né, de jogo pesado constitucional, que é exatamente o uso dos termos da lei para prejudicar o espírito da lei. Então, ele fala que você pode olhar para qualquer democracia com defeitos ou falhas em todo mundo e você vai encontrar muito desse jogo pesado constitucional. Né? E aí ele cita a Alemanha e a Espanha na década de 30, a Argentina com o Perón, a Venezuela com Chávez, a Hungria contemporânea, a Turquia, a Polônia, enfim. Esse jogo pesado constitucional realmente deve ser familiar para qualquer um que siga a política latino-americana. Né? Então, um exemplo que ele cita realmente é o abarrotamento da Suprema Corte com partidários e os argentinos, né? Ele fala que são mestres desse jogo pesado constitucional. E aí cita também os presidentes Perón, Menem, Kirchner, né? Que abarrotaram realmente a Suprema Corte de aliados e eles se fizeram de tal forma que fosse tecnicamente legal e constitucional. Eles citam também que o impeachment, né, ele pode ser um exemplo de jogo pesado constitucional, pois realmente é uma ferramenta que você pode fazer, acusar o presidente e conquistar, violar ou distorcer a vontade do eleitorado, né? Então, ele fala que para se manter a democracia, o ideal seria não fazer, né, justamente esse jogo pesado constitucional, né? Só que hoje a gente vê isso com o nosso presidente que trocou os diretores da Polícia Federal, que trocou ministros, enfim, é isso a gente vê realmente aqui na América Latina, mas propriamente aqui no Brasil, como seria esse jogo pesado constitucional? Justamente a troca dos ministros, a troca do comandante da Polícia Federal, isso tudo foi jogo constitucional. Né? Ou a criação mesmo de leis, ou mesmo a blindagem do Bolsonaro de tirar ministros e mandar para fora para eles não serem. Tá, vamos tentar ver uma outra coisa. Ok. Por exemplo, a TV Justiça existe há quanto tempo? A TV Justiça. 25 anos, professor. Ela está fazendo aniversário. 25 anos, tá? Uhum. TV Senado, a TV Congresso, a TV Assembleia Legislativa, tá? Então, me parece que antigamente nós não víamos os rituais, tá? Uhum. Então, nós não assistíamos esses rituais, tá? Hoje, de repente, eu vejo a CPI da Covid nos canais da Câmara, nos canais do Senado, além de ver na Globo News,
na CNN News. Então, de repente, passa a ter uma cobertura política esses atos e, de repente, de uma hora para outra, os ministros do Supremo, que eram figuras insignificantes para o povão em termos de cultura política, eles passam a ter um peso muito grande, tá? Inclusive de tal forma que você diz quem é o ministro Barroso, quem é o ministro Betano, quem é a Rosa Weber, quem são esses ministros. E você já sabe, tem uma ideia do comportamento dessas pessoas quando elas votam, tá? E, inclusive, uma coisa interessante é que nas redes sociais também você tem esse acompanhamento, tá? Pelos canais de streaming, pelos canais do YouTube, pelos canais do Facebook, você tem esse acompanhamento. Inclusive com comentaristas muito similar ao comentarista do jogador de futebol, tá? Muito similar ao comentarista, né? Então, de repente, você está conversando com a tua esposa, daí você está já falando o que é que o fulano fez, o que o fulano não fez. Então, de repente, parece que a discussão, tá? A discussão jurídica, institucional, tá? A discussão sobre movimentos como CPIs, entre outros movimentos, começaram a fazer parte do nosso repertório midiático, tá? Começaram a fazer parte do nosso repertório, tá? De tal forma que nós acompanhamos aquele momento político durante a preparação de um ano político, tá certo? Então, veja só, até mesmo o Bolsonaro, contra isso, ele não consegue ir, tá? Ele tem feito declarações, né, pelo Twitter, ele tem feito declarações factoides, querendo, inclusive, anular esse prestígio político, tá? Mas ele não consegue dançar conforme a música. Então, de repente, de uma hora para outra, fatos como uma aula como essa aqui, por exemplo, em que nós discutimos política, tá? Se tornaram fatos políticos. E você veja como, né? Há 2 semanas atrás, chega um aluno para mim: bom, professor, é legal aquela disciplina de práticas educativas digitais. Eu já assisti 4 capítulos, tá? Então, veja só, a gente, de repente, começou a ter um protagonismo político que nos assusta, tá? Talvez nós tenhamos um impacto político menor, porque a nossa produção aqui é acadêmica, é uma aula normal, mas tem pessoas que assistem aquilo que nós estamos fazendo, tá? Tem pessoas que ouvem o que estamos fazendo. Não seria, o César ele colocou, seria uma transdisciplinaridade? Eu acho que não. Eu acho que não seria o ato transdisciplinar ou interdisciplinar, não. Eu acredito que é um efeito da própria mídia que nós estamos utilizando. Seja o YouTube, seja o Facebook, seja o Twitter,
a gente tem que reverberar sons. A gente tem que estar reverberando sons, falas, posturas, posições, tá? Então, dentro dessa expectativa, eu percebo que a gente está muito na cultura de reverberar coisas, sabe? A gente está muito nessa cultura do reverberar coisas, do falar coisas em momentos da política. Reverberar, o senhor Tá? diz no sentido só de reproduzir? Não é só o reproduzir, porque reproduzir por reproduzir, os macacos reproduzem. De repente se descobre que nós temos posições políticas. Tá? Era uma coisa que era muito difícil de se esperar de um professor de pós-graduação. Geralmente a gente fazia isso em seminários, tá? Ou em momentos políticos marcados, mas não numa rotina de aula normal. Tá? Então, de repente, um Olavo de Carvalho ele passa a ter voz. De repente, as coisas que nós não imaginaríamos ter voz, têm. Então, os ministros do Supremo, eles passam a ter voz. Eles não são mais só juízes, eles são estrelas. Tá? Robson está perguntando aqui, ele levantou a mão. Diga, Robson. Mas, professor, é o seguinte, isso aí faz parte do processo democrático e nas crises vem algumas coisas que estavam intocadas, incubadas. Então, de certa forma, o Bolsonaro, a gente gostando dele ou não, ele representa um tipo de pensamento imaginário muito forte na sociedade brasileira ainda. Então é bom quando ocorrem essas coisas, claro, né? Estou olhando pelo lado poliana, porque mostra certo desenvolvimento de uma maturidade. Né? A gente pode debater o que é maturidade aqui, já que nós estamos trabalhando com educação política. Porque eu, como professor de sociologia, se eu fosse traduzir aqui os termos, os objetivos da sociologia no ensino médio, da sociologia na educação, é exatamente o desenvolvimento de um letramento político, vamos assim dizer, né? Utilizando aqui a questão de letramento, mas seriam as competências analíticas, críticas da política brasileira. E isso nunca foi debatido. O Samuel, no começo do debate dele, falou, gente, eu nunca não era do meu feitio, nunca foi, né? E é fato. Falar política hoje é normal, mas é coisa de 2016 para cá. E ainda é um processo muito imaturo, ainda é um processo muito difícil aqui. Né? Ainda o peso do política, religião e futebol não se discute, mas é o que mais se discute hoje. Como é que isso está inebriado, né? E aí o ovo da serpente chocou, porque aqui sempre teve o ovo da serpente. Nós somos um país fascista, né? Só que a gente nunca debateu isso. Nós somos autoritários. E aí, professor, eu lembrei de um professor que eu tive na faculdade, que ele escreve o autoritarismo afetivo, a Prússia como sentimento político. Na Alemanha, mas falando do Brasil, né? O pano de fundo no Brasil. Então, aqui, esses debates sempre foram naturalizados, do poder do presidente como um poder supremo, os militares como a força pura da limpeza moral e política da nação. E aí, quando vem a ascensão dos militares e mostrando a podridão que é, com as mídias sociais que nós temos, com as reverberações que não existiam em época de censura, a gente começa a ver de fato o que nós temos. Porque militar, ele é um brasileiro. Então, como brasileiro, ele vai repetir os acertos e principalmente os vícios e as corrupções que nós temos como cidadãos. O problema é que eles têm um controle político tecnológico. Com as redes sociais, hoje isso não existe.
Então, quando vem a CPI e fala do militar, e ele militar canta de galo, aumenta a crista falando que não vai aceitar macular as Forças Armadas, e aí vem um senador e replica e fala, mas ela já está imaculada nesse governo. É uma coisa muito doida. Se fosse em 73 isso aí, já tinha morrido uns 10, 20 pessoas. É verdade. No mínimo. Exatamente. No mínimo. Exatamente. Sumido. Mas por quê? Porque, Lembrando num que já tem gente sentido, morrendo por causa disso, né? a política Já ela tem gente virou um morrendo por lugar causa disso. do poder falar, tá? E do poder, inclusive, nós afirmamos forças democráticas, tá? E, de repente, esse papo de liberdade de expressão, ou por idealismo ou oportunismo político, entrou no nosso cotidiano. Diga, Éden, você estava querendo falar alguma coisa, Éden? Não, então, professor, lembrando que já estão morrendo pessoas, né? Estão morrendo pessoas pela negligência no trato à pandemia Covid, a pandemia de SARS-CoV-2. Tem gente já sendo torturada, tem gente sendo massacrada, tem gente já sendo vítima. Marielle está aí, uma das vítimas desse sistema, escancaradamente, né? O miliciano, o Adriano, foi morto por causa disso, né? Tem muita coisa, eu acho. Eu não sei se ainda tem, mas seria de grande utilidade pública se pegasse todas essas notícias, né, que circulam e que estão e que têm pontos de aderência, né, com o presidente Bolsonaro, né? Seria muito bom reunir isso de uma forma cronológica, porque tem desde a questão do envolvimento dos militares em crimes como o tráfico de drogas em avião presidencial, né, o envolvimento do miliciano Adriano, que também é militar. Enfim, a mídia, tem muita coisa que a gente está observando, que eu observo na mídia ninja, né? Tem outro fato muito sério, que é um militante que está preso até agora e já foi decretada a liberdade dele, ele está fazendo greve de fome em Brasília, né? Cadê o nome dele aqui? Enfim, está aqui. Ativista Rodrigo Pilha, né? Está preso até agora, até o momento. Né? Não sei se ele já foi solto. Então, assim, as pessoas estão lutando, fazendo pressão mesmo, de forma intensa e contínua, para uma pessoa que é um manifestante, que estava no seu exercício democrático de manifestar sua convicção política, não é manifestar opinião. Às vezes a gente cai muito nessa questão desse relativismo, né? É uma prática contemporânea, a gente está relativizando até mesmo as nossas posições políticas. Não, a gente tem que se manter firme, porque a gente tem um embasamento epistemológico, a gente tem um embasamento político mesmo, do ponto de vista científico, porque a política também é ciência, né? Então, certo, eu creio que eu a gente faço tem uma que... pergunta para o Samuel, para você e para o Robinson e para todo mundo que está na sala, tá? Já que vocês deram uma ideia fantástica de montar uma linha do tempo, o que vocês acham que essa linha do tempo iria mostrar para nós de 2005 para cá? Depende da construção, professor. Você quer da partir da 2005? Da desnaturalização do autoritarismo brasileiro, ou da construção da política como cotidiano no Brasil? Vejamos um fato interessante. Eu tive uma aluna chamada Clarice, que ela pesquisou a história da informática na educação. E ela pegou os anos 80, os anos 90 e pegou os anos 2000. Ela não quis entrar nos anos 2010 porque ela não tinha certeza de como ficaria o recorte, mas deu para tirar a seguinte conclusão do trabalho dela. Nos anos 80,
estava se construindo esse processo que a gente chama atualmente de internet, tá? Que, na realidade, foi criado em 1969, mas a gente pode dizer que era um momento de construção, tá? Nos anos 80, e dos projetos de acessibilidade à inclusão digital, tá? Nos anos 80, não só no Brasil, mas no mundo todo, começou a surgir vários projetos de informática na educação como política nacional de emprego e renda, tá? Então, ali começava a discussão sobre esse processo, tá? Nos anos 2000 e no final dos anos, já no comecinho dos anos 80, começam a surgir os sites, começam a surgir os blogs, começam a surgir as primeiras redes sociais, tá? Mas nós começamos um processo de maravilhamento com respeito às práticas educativas digitais na internet. Então, é um momento de projetos como, por exemplo, na FACED UFC, como o projeto do CRID, dos Centros Rurais de Inclusão Digital. A palavra do dia era inclusão, tá? Nós estávamos no processo da inclusão. Havia o centro de referência do professor aqui na cidade de Fortaleza. Então, havia aquela perspectiva de levar a internet às escolas. Daí, veja bem, entra a nossa época, os anos 20, tá? Quando chegam os anos 20 do século 21, tá? De repente, começa a estourar várias manifestações, como o Encontro de Washington, em 2009, 2010, começa a Primavera Árabe em 2013, começam várias manifestações, tá? Agora mediada pelas mídias sociais e pelas tecnologias digitais. Então, de repente, se faz uma manifestação em São Paulo, que é feita ao mesmo tempo na Grécia, que é feita ao mesmo tempo na França, que é feita ao mesmo tempo nos Estados Unidos. Tá? Então, de repente, aqueles governos que financiavam tudo isso para a promoção do trabalho mudam a roda e a engrenagem das coisas e começam a deixar de financiar esses projetos que eu garanto para vocês, dos quais muitos de vocês são frutos desses projetos. Tá? Então, agora a gente está vivendo um momento político em que tanto a esquerda quanto a direita usaram essas redes sociais. Tá? E agora a gente está discutindo como as democracias morrem. Tá? E eu não posso ignorar os fatos das práticas educativas digitais nesse processo histórico que está se construindo, porque nós já estamos no começo, estamos no final dos anos 20, começo dos anos 30, certo? Então, nós estamos entrando em mais uma época. E se a gente acha que as ferramentas terminaram por aqui, vão aparecer coisas novas. Tá? Então, imaginando como será o futuro ou como será o amanhã, e parafraseando a cantora,
como será o amanhã, né? Então, a gente tem que parar e pensar nessas perspectivas. O que tudo isso fala conosco nesse momento? Passo a palavra para vocês. Professor, calma aí, meu filho. Aí a gente faz a tese agora. Peraí, deixa eu anotar aqui. Nota, tá gravando, né? Nota. A gente tem que fazer a transcrição do áudio da pergunta. Meu Deus. Porque essa Vai lá, aí é Robson, projeto de tese, tá meu contigo. professor. Bom, professor, pode falar. Porque eu acho que a apropriação... Porque esse livro, As Democracias, quando as democracias morrem, me faz pensar o que será os anos 30, 40 e 50. Professor, O que vai eu ser recebi... o cerne deste século? Ninguém imaginava que o Deus desse século ia ter a pandemia. Tá? Inclusive como forma de movimento político. Tá? Que já está derrubando o chefe de Estado, que já está fazendo já o escarcéu. E se você parar para pensar, a pandemia é uma rede. Também, diante de todo esse processo. É um motivo, né, professor? Mas a politização, professor, assim, vamos para as características históricas e para as novidades. A politização da saúde é antiga. A pandemia espanhola também foi politizada. Teve a revolta da vacina aqui no Brasil. Né? Então, Foucault avisou. Foucault já tinha falado sobre o biocontrole. Exato. Né? Só para a gente pensar assim, né, em duas perspectivas, uma mais otimista e uma mais pessimista. Eu acabei de receber, até botei no grupo da turma lá da disciplina do professor Botelho, que eu sou da linha da LES, um parecer técnico da Lei Rouanet. É uma loucura. Quem escreveu aquilo não estava puro. Devia ter tomado algum remédio, alguma droga muito alucinógena. Algum alucinógeno pesado. Ele misturou Bíblia com citações de ópera, bar, e negou o financiamento de um jazz, porque diz que jazz não é cultura. Cultura e arte, que a arte é só a sublevação do divino. Ou seja, a gente está voltando, professor, ao século XIV, ideologicamente. Né, com ferramentas maravilhosas. Então, numa distopia... Mas qual o parecer, Robson? Oi. Qual o parecer técnico da Rouanet, por favor? Me situa aí, que eu não estou... O parecer técnico para... Desculpa, gente. Para alocar recurso, para você ser aceito, né? Você manda lá o processo. Você fala do último edital. Do último parecer técnico do último edital dessa gestão. Eu vou mandar aqui no grupo para vocês verem a loucura que é. Não, mas é para situar, porque assim, é uma lei que tem realmente muitas benesses. Eu vejo vantagens na lei, né? Não, e a aí lei é até a maravilhosa. questão de colocar isso, né? Só que o uso político dela, e aí a gente pode trabalhar com... É muito doido, né? Porque, vou mandar aqui no grupo da gente do Zap. É muito doido o uso político, porque a Lei Rouanet, ela é o dinheiro privado que é para recurso da União, e o empresário ele pode realocar esse dinheiro na cultura, na arte, na educação e tal. Só que o parecer é uma loucura. Então, na distopia tecnológica, é o conto da Aya, piorado no Brasil, né? Imagina termos uma revolução conservadora aqui, um golpe de Estado ano que vem, intervenção militar com Bolsonaro no poder. Um golpe anunciado. Há muito tempo, que faz inclusive. até a direita conservadora dizer: nós somos a favor dos valores democráticos. Exatamente. Eu nunca pensei que eu ia ver gente do Centrão
defendendo a democracia. O Hamilton Mourão defendendo a democracia. Pois é. É meio diabólico, né? Então a gente está vivendo um prenúncio de uma distopia autoritária. E aí o pau vai comer, né? Então a gente vai ter que repensar aí, né, a nossa academia, a nossa política, como é que vai se adentrar nessa espiral. Diga, Éder. Escrever aqui. Não, eu estou aqui com ele aberto na tela, o parecer, né? Na realidade, isso aqui é o seguinte, tem uma coisa que para mim já... porque na realidade não é a lei, é um parecer de um projeto em específico. Tá aqui, Festival de Jazz do Capão, né? Aí tem um proponente, o CNPJ, aliás, é o CPF. É o parecer. Ele não fez nem como pessoa, ele não fez nem... E foi desfavorável, né? Tem coisas aqui que eu já observo aqui já de forma bem rápida aqui. O proponente, ele deve ter colocado um projeto justamente para dialogar com o atual pensamento da Secretaria de Cultura. Por isso que ele vem destacando essa questão que você destacou, que ele coloca um cânone do canto gregoriano, né, em latim. Não, mas isso é o parecer do fala, técnico, né? Viu, Éden? Isso não é o Não, aqui eu vejo que é o proponente. Não é não. É o parecer técnico. Proponente parecerista. Parecer técnico tá aqui. Deixa eu ver se quem assina é o rapaz da secretaria. Então, quem assina são pareceristas. O técnico, tá aqui. Ronaldo Gomes e Marcelo Ney. Tá certo. Não, é o parecer. Não, ele tá aqui. Não, o parecer tá aqui. Conclusão, ó. Desvio de objeto, risco, a malversação do recurso público incitado com propositura de indevidos do mesmo, né? Tá aqui. Ele vem falando, ele vem dizendo enfim, ele vem falando aqui que tem a conclusão dos pareceristas. Eu creio que essas questões aqui que ele coloca aqui é a justificativa do projeto do proponente do edital, né? Não. Aqui é o parecer técnico. Pelo menos eu entendo assim. Parecer técnico. Isso aqui é o parecer. O cara começa com José Sebastião Bach falando que a música deve ser a glória de Deus. Isso quem fez foi o parecerista, que é o Ronaldo Gomes. O proponente aqui é só o título. É o Rony, porque aqui não tem o que é o projeto. Aqui só tem um resumo, entendeu? Daqui para baixo é a leitura do parecerista, entendeu? Aí coloca na Sinfonia de Beethoven. É um negócio muito louco. Muito louco. Para vetar o projeto do cara. Se o projeto é bom ou ruim, eu não sei, porque aqui só tem o resumo. Mas o que ele escreveu para vetar o projeto? Tá, confere, tá certo. Eu entendi, tô vendo aqui agora que os diálogos de Sócrates e Fédon. Esses caras são muito loucos, gente. Isso aqui é muita loucura. É muita loucura. O André Mendonça, no Ministério, falou que vai fazer oração, gente. É a destruição do Estado democrático e da laicidade do Estado. A gente vai voltar uns 300 anos para trás aí. Mas vamos para o lado bom também. Conclusão. A gente também está tendo um desenvolvimento do que o Ziblatt e o Litvitsky vai falar, exatamente da cultura política brasileira. Que ela é muito denegrida, que ela é muito negativada, ela é muito estereotipada, mas a questão das reservas morais e da questão do costume de fazer política. Porque o Lula ele foi visto muito positivamente porque o medo dos políticos fosse que ele fizesse o que o Bolsonaro fez. Na época que ele se elegeu desde 89, mas o Lula foi um dos mais democráticos e mais republicanos. Ele acatou todas as ordens republicanas, né? Então o PT ele acabou encarnando essa ideologia, essa cultura política brasileira. Por isso que veio esse autoritarismo exacerbado, nascido com essa mídia que demonizou a política brasileira. E aí, meu filho, essas loucuras que a gente tem visto,
ainda vão permanecer de uma forma muito grande. Mas há um movimento de massas, e nas mídias sociais também, de realocamento do discurso, dizendo: o PT fez merda, mas antes o PT fazendo merda dentro do jogo democrático do que esse louco querendo acabar com o jogo democrático no Brasil. E aí o slide do Samuca aí, ó, mostra, né? A lei em si não garante nada, mas usando a teoria do Latour, os agentes humanos e os agentes não humanos em uma construção coletiva de perspectiva, sim. Eu sigo Corrupção Brasileira Menes também, que é do MBL, né? E eles já estão construindo um discurso de impeachment do Bolsonaro. É claro, dentro de uma via, entre aspas, independente, mas há um discurso coadunando aí. Se não haver impeachment, pelo menos desgastar o governo até ele não conseguir chegar no primeiro turno. Então há um movimento político muito forte que nunca existiu, que fazia muito tempo que não existia no Brasil. Nem com o impeachment da Dilma, nem em 2016, houve essa coordenação. Em 2013, houve a ascensão e o desenvolvimento dessas forças políticas. Agora, a convergência em prol da democracia, como o professor disse, a gente pode botar um marco aí 2020. 2021, inclusive. Certo. Mas vamos tentar visualizar um pouquinho além, tá? Um pouquinho além. Inclusive, eu faço até essa homenagem a um professor rio-clarense, que eu sou de Rio Claro, do interior de São Paulo, né? Tinha um professor chamado João Allen, né? Mas que quando ele morreu virou até piada, né? Porque todo mundo chegou e começou a falar: bom, João Allen foi para o Allen, né? E do Allen, o Allen reverbera, né? O Allen reverbera. E o que ele reverberava? Democracia, tá? É como se fosse uma voz vinda do Allen, né? Então, de repente, porque ele era muito amigo do Ulisses Guimarães, então essa voz reverberava do Allen, né? Então, a democracia reverberava do Allen como essa voz, tá? E, às vezes, a democracia ela nos é apresentada como um produto antigo, como um produto velho, como um vinho do século XIX. E, às vezes, a democracia nos é apresentada como a geni do Chico, né? Então, o que é esse negócio chamado democracia? Quais são as grades de proteção da democracia em relação à demoniografia? Tá? E, para mim, a demoniografia é aquilo que vai se opor à democracia. Enquanto a democracia é o governo do diabo, a demoniocracia é o governo que está no diabo, né? Então, a qual diabo nós estamos olhando? Hein, Samuel? Pois é. Uma é o governo do diabo e a outra é o próprio diabo. O que nós estamos olhando nesse momento agora? Não, o César ele já coloca para onde correr. Eu já coloco para onde ficar. Então, professor, eu coloquei o link aí da questão que já temos hoje, que foi posta, que é essa questão dessa crise que está havendo em Cuba, né?
E sobre já a formação, temos aí um revival aí da Guerra Fria, né, onde os Estados Unidos, o presidente americano diz que está do lado do povo cubano, né, para atender às demandas dos manifestantes, né, de hoje, e a Rússia já disse para não haver interferências, né. Então já temos aí duas grandes potências, né, e esse embargo de anos e anos e anos de Cuba, né, essa panela de pressão agravados ainda pela crise do coronavírus. Então tem várias matérias dos jornais, mas elas meio que se repetem, né. Então a gente não sabe como é que vai ficar essa questão para Cuba e, ao mesmo tempo, como é que fica todo tipo de mobilização que se faz, principalmente de polarizações políticas que podem vir dessa crise em Cuba, né? Principalmente em partidos de esquerda no Brasil, partidos de base socialista, né? Socialista e comunista, né? Tem que ver também essa questão. Na verdade, o Steve e o Daniel falam que o grande vilão de correr fica complicado. Diga, Samuel. Na verdade, o Samuel, pode falar. O Daniel fala que o grande vilão disso tudo é essa polarização, né? Justamente a polarização onde você não aceita que, enfim, e trata o seu adversário político não como alguém válido, mas como se fosse realmente um criminoso, né? Alguém que não pode coexistir. E hoje, né, enfim, eu realmente, lendo esse texto, fiquei me preocupando não só com a questão do fim da democracia, mas principalmente com o domínio da democracia pela, enfim, pela, pela, pela tecnologia, pelas redes. Porque isso vai. É porque realmente eu viajei, né, além disso aqui, porque vai de encontro com o meu trabalho, que eu faço justamente a crítica à tecnologia, né? E aí me veio na cabeça justamente isso, porque ele fala de manipulação, e eu pensei justamente na manipulação que a gente vem sofrendo, e quando a gente se der conta, a gente já está tomado por uma outra espécie de democracia que não diz respeito necessariamente a um viés político. Tudo bem. A gente está falando sobre liberdades individuais na época das redes sociais, dos grandes conglomerados econômicos, e numa época em que nós estamos vendo, vamos dizer, o meio ambiente se desfazendo, né? Uhum. Então, eu vejo uma coisa que me assusta nesse momento. Um iceberg do tamanho do Texas está à deriva no Oceano Atlântico. Tá? E engraçado que esse iceberg ele vai coincidir com eventos climáticos de extremo poder na natureza, né? Então, você imagina um bloco de gelo derretendo numa piscina gigante e aquela piscina gigante evaporando e indo formar nuvens no norte do continente sul-americano, como nós estamos vendo agora em Manaus, né? As chuvas fortes em Manaus, tá? Os alagamentos em Manaus, tá? Que por falta de cobertura vegetal, os grandes latifúndios de gado estão causando inundações extremas, tá certo? Então, vamos ver essas coisas. Ao mesmo tempo, isso tem a ver com o aquecimento global e o derretimento de gelo na costa do Pacífico, tá?
e, ao mesmo tempo, a gente vê um frio e uma secura no sudeste do país como nunca foi visto antes, tá? Em que o pessoal está tendo, por incrível que pareça, que botar água de coco no olho por conta da secura do ar, tá? E, ao mesmo tempo, já na Califórnia, alguns incêndios já florestais, tá? Então, veja só, nós estamos eminentemente diante de uma crise global, tá? E é uma crise ambiental e climática causada pelo antropoceno, tá? E agora a gente vê surgir essa crise na democracia, tá? Como que a gente acha que essa crise na democracia ela vai ficar quando começarmos a ter a falta de recursos naturais? O que vocês acham que pode acontecer com tudo isso, gente? Tá? Isso é só o tempero que a gente está botando aí para fazer uma discussão, Samuel. E aí? Como ficam as grades de proteção da democracia? Como fica o discurso democrático diante desse mundo caótico que beira um apocalipse humano? Passei para você a bola, Samuel. Hello? Samuel, você está aí, Samuel? O que vocês acham que vai acontecer nas trilhas desse mundo? O que a gente acha? Nós estamos lascados. Eu acho que a democracia vai ficar seriamente ameaçada, né? Nós estamos vendo aí a inteligência artificial e os robôs tomando conta da mais de 80% da produção. Pode ser produzido com a utilização de inteligência artificial, com robôs, com equipamentos, com máquinas. E você vê robôs, né, policiais, isso é um preparo também para essa ameaça à democracia, já que os humanos têm coração, têm emoção. Os robôs que você derruba o robô, ele se levanta sozinho, tem uma assertividade, não se cansam, né? Então, isso eu já vinha pensando há muito tempo, né? E quando a gente pensa isso, a gente fica até sem dormir, porque é assustador quando a gente começa a pesquisar as tecnologias que os militares detêm, que as grandes conglomerações, empresas de tecnologia detêm. Então, é assustador, né? E como o professor Rogério falou aí, os recursos naturais são limitados, né? Então, vai haver uma disputa, né, muito grande, né, mais já está havendo. Já está havendo. Os ricos estão só acumulando a riqueza. Os ricos estão mais ricos. E os pobres estão mais pobres. Já há uma contenção de recursos. E você vê, exemplo,
A movimento Covid-19 está providenciando esse congestionamento de recursos. Isso, né? Tá? Quando você esses caixões da FEM, né, que parece coisa de conspiração, mas são cenários apocalípticos mesmo, né? Porque é uma realidade. Quanto mais nós estamos discutindo aqui e nós não temos acesso a todas as informações. Imagine quem tem os recursos e acesso às agências de inteligência, e o pior do que isso, né? Porque quando a gente a NCA dos Estados Unidos, eles estão é um poder paralelo, porque eles não têm, o Congresso não tem uma total poder sobre certas organizações tecnológicas, né, de inteligência, né? E é assustador quando você pensa isso e o cenário que se aproxima. E aí, como é que você vai ter um cenário democrático? Para a gente acordar para a vida, tá? Nós ainda podemos aqui, num país miserável como o Brasil, ostentar um nome de classe média, tá? Mas pode chegar um tempo em que a gente vai ficar igualzinho ao Haiti, comandado por 70 milícias, tá? Com todas as árvores e o meio ambiente totalmente degradado. Você vai comer o quê? O capim da terra? Tá? Então, se a gente começar a pensar nessas perspectivas, tá? Ainda que a gente tenha muito solo no Brasil, tá? A gente também tem muito dono de solo. E muito dono de solo forma suas milícias, tá? Organiza suas milícias. Até mesmo possuem os seus canais de televisão, tá? Fazem as suas redes sociais, tá? Então, veja só, nós estamos diante dessa perspectiva antidemocrática, tá? Então, se a gente parar para pensar que nós tivemos um ministro do meio ambiente ligado às forças que destroem o meio ambiente, e não faz muito tempo que ele estava já sacaneando nessa perspectiva, eu me lembro muito bem, há 20 anos atrás, uma colega nossa de FACED foi para Macapá. Estava morta de feliz, que ia casar com um novo empreendedor, dono de uma startup. Daí, o que a startup dessa jovem fazia? Ou melhor, do marido dessa jovem fazia? Cortava madeira de lei para os Estados Unidos. Tá? Então, era essa startup. Daí, o que aconteceu? Teve um filho com ela, meteu o pé na bunda dela, e hoje ela vive por lá dos favores que esse cara teve. Tá certo? Então, eu acho muito perigoso a gente falar de valores democráticos, tá? E pensar na perspectiva desses valores aqui no Brasil. Porque já nas redes sociais nas quais nós frequentamos, nós temos o risco, tá? Nós temos o risco. Quem não tem aquele primo rico, quem não tem aquele primo madeireiro, quem não tem aquele primo que faz ocupações, tá? Não está longe da gente essas coisas.
essas coisas estão próximas, tá? A gente precisa ficar atento que agora esse discurso se reproduz 1000 vezes mais rápido através das redes sociais, através dos discursos de ostentação, tá? Então, hoje nós estamos tendo a ascensão de milícias, de gangues. E essa ascensão só ocorre porque alguém permitiu. Porque alguém está permitindo. Tá? E antes de mais nada, a gente precisa olhar para a nossa própria consciência para ver o quanto nós estamos permitindo. Samuel, se o teu áudio já estiver legal, pode continuar. Parece que o Samuel perdeu a conexão. Em que capítulos paramos, Samuel? Se puder falar pelo chat. Professor, ele está falando pelo WhatsApp aqui. Ele disse no WhatsApp que tá sem conexão. Está tentando resolver. Mas em que capítulo tá sem ele internet. Parou? No 4. Tá, Tá dizendo então aqui vamos no fazer WhatsApp. o seguinte. Vamos terminar um pouco mais cedo hoje. Ok? Perfeito, professor. Tranquilo. A semana que vem ele volta. E daí depois, quando ele terminar, daí Gilfran... Eu tô aqui sim. Continuidade de missão. Tô aqui sim. Professor, ele parou entre o capítulo 3 e o 4. Aí, pelo último slide que ele viu, ele ia começar entre o 3 e o 4. Tudo bem, tudo bem. A gente continua semana que vem. Tá? Vamos terminar hoje, porque eu estou cansado também. Terminar um pouquinho mais cedo. Tá? Avisa para ele que nós vamos terminar. Um abração. Está posto a discussão. Tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Pronto, professor. Quando o senhor postar a aula lá no YouTube, a gente transcreve a pergunta e a gente começa a fazer um debate em cima dela. Porque é uma tese isso. Tudo bem. Perfeito. Eu creio que daqui 1, 2 dias já está com vocês o material. Um abraço, gente. Beleza. Boa noite, professor. Recupera aí. Boa noite, melhoras. pessoal. Até mais. Boa noite. Bom descanso a todos. Boa semana. E amanhã convido todos vocês às 14 horas para a aula sobre plágio e antiplágio no grupo do NIM. Certeza. Beleza, certeza. Até amanhã, professor. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um abraço.